Boa tarde. Hoje eu vou partir do completo nada e vou definir a derivada do seno. Então vamos lá. Primeira coisa. Por que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180? Seguinte. Vou pegar um triângulo qualquer aqui, com 3 ângulos. E esse aqui. Se vocês verem aqui em cima, eu posso prolongar essa reta, postulado de Euclides, né? Eu posso prolongar uma reta tanto quanto eu queira. Vou prolongar esse lado aqui também. E vou traçar aqui uma reta paralela a esse lado aqui de baixo. Esse lado aqui. Por que dá 180? Seguinte, a gente tem noção de que dois ângulos retos formam 180 e uma reta então forma um ângulo de 180 graus aqui, né? E a gente sabe. Esse ângulo aqui, como eu tenho duas retas paralelas que está sendo cortada por uma transversal aqui, esse ângulo que está aqui, ele também aparece aqui em cima. Esse ângulo que está aqui, ele vai aparecer desse lado aqui. Aí esse ângulo, para dar os 180 graus dos três ângulos, teria que aparecer aqui. Só que eu não sei se isso é verdade. Mas eu sei o seguinte, eu posso vir aqui, traçar duas retas qualquer e vou chamar quatro ângulos aqui. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Eu sei o seguinte, eu sei que A mais C dá 180 graus. Eu também sei que C mais D também dá 180 graus. Se eu diminuir uma equação da outra, esse C vai embora com esse A aí menos esse D aqui, e 180 menos 180 dá zero, então eu sei que A é igual a D. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Aqui eu tenho esse caso, então o ângulo oposto pelo vértice, que seria esse aqui, esse ângulo aqui teria que ser ele mesmo. E se eu somar esses três ângulos, eu tenho um ângulo de uma reta, que é 180. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tá. Agora eu vou propor o seguinte desenho. Esse aqui, ó. Passar até aqui, aqui, fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Seguinte, aqui eu tenho um ângulo θ, aqui eu tenho um ângulo, vamos dizer, alfa. Aqui vale 1. Esse é o desenho. Aqui é um ângulo de 90 também. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho, na verdade, o cosseno de alfa. Se a gente lembrar de trigonometria, aqui seria o cosseno de alfa. Esse lado aqui é o seno de alfa. E eu quero definir o seguinte, eu quero definir o seno de θ mais alfa, que seria o seno da soma de dois ângulos qualquer. Bom, eu posso dizer que o seno de θ mais alfa é um segmento aqui que eu vou chamar de M, mais um segmento que eu vou chamar de N. Certo? Aí é o seguinte, também tem que notar outra coisa aqui. Esse ângulo aqui vale quanto? É o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui de interrogação, por enquanto. Eu vou chamar esse ângulo aqui de também, vamos dizer, φ, ou essa letra aqui. Eu sei o seguinte, esse aqui é um ângulo raso. Todo esse ângulo aqui, ó, eu vou pintar de amarelo. Esse ângulo aqui é um ângulo raso. Vale 180 graus. Esse ângulo aqui, que tem um quadradinho, um ponto no meio, é 90. Então eu sei o seguinte, eu sei que esse alfa mais 90 mais esse ângulo aqui, interrogação, que eu quero definir, eles valem 180, formam uma reta. Eu sei também que 90, que o delta mais 90 mais o alfa, ele dá 180 também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir as duas equações. Eu posso fazer isso, estou diminuindo iguais dos dois lados. Então, diminuindo as duas equações, eu tenho que esse aqui vai cortar com esse, o 90 vai cortar com 90, o 180 corta com 180, vai me sobrar só aqui o interrogação, menos esse aqui, tem que ser zero. Ou seja, o interrogação na verdade é o próprio delta. Então eu vou colocar no lugar dele o θ. Certo? Então, aqui. Aí beleza, vamos fechar isso aqui por enquanto. Eu tenho que o seguinte, o seno desse ângulo vai ser m sobre o cosseno, seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o seno do ângulo θ seria o m sobre o cosseno do alfa. Ou seja, o m ele vai ser o seno desse vezes o seno do alfa. De uma forma semelhante, a gente pode fazer com o n, só que o n vai ser, aqui seria o cosseno do alfa, n sobre a hipotenusa, que é aquele ali. Na verdade eu errei aqui, é cosseno, né? Mas sim, deixa eu ver. Cosseno. Certo? O n, então, o cosseno do alfa, olhando agora nesse triângulo, é o n sobre a hipotenusa. N sobre a hipotenusa
e o n é igual ao cosseno do beta vezes o seno do alfa. Bom, agora eu defini n e m em função dos ângulos, né? Dos senos e cossenos daqueles ângulos. Só que eu sei que o seno de θ mais alfa é igual ao m mais n. É igual a soma desses dois segmentos aqui. Então, eu vou escrever o seguinte. Seno de θ mais alfa seria o seno desse, cosseno do alfa, mais o n é cosseno do θ vezes seno do alfa. Cosseno do θ vezes o seno do alfa. Tá bom. Defini agora o seno da soma aqui. Então, vamos agora para a nossa parte final da aula, que é definir a derivada do seno, ou seja, o d seno sobre o dx. D seno de x sobre dx. A definição formal de derivada diz o seguinte: a derivada da função f, df dx, é igual ao limite, quando dx tende a zero, da f de x mais dx, menos a f de x, isso dividido por dx. Esse aqui seria a inclinação da reta tangente da função f. Enfim, derivada. Eu vou aplicar a definição formal da derivada só que para o seno. Então, eu vou ter aqui o d seno de x sobre dx seria igual ao limite, quando dx tende a zero, do seno de x mais dx, menos o seno de x, dividido por dx. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui o seno da soma que a gente definiu antes. Então, vai ser o seno do primeiro cara, então aqui é x, vezes o seno, vezes o cosseno, né? Cosseno do segundo. Então, cosseno de dx mais, aí o cosseno do primeiro, cosseno de x, vezes o seno do segundo, seno de dx, isso aqui menos o seno de x da fórmula, dividido por dx. Agora é o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou distribuir esse dx para alguns carinhos aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer seno de x. Antes de fazer isso, eu vou deixar o seno de x em evidência. Então, vai ficar seno de x. E lembra que dx é um valor pequeno, né? É igual ao cosseno de dx, menos 1. Só deixei o seno em evidência, mais cosseno de x, dx. Isso aqui eu vou dividir por dx. Na outra página. Agora é o seguinte, eu vou pegar aquele dx e vou separar ele aqui nas duas frações, vai ficar assim. É isso aqui, eu vou botar o dx para cá. Mais o cosseno de x, aqui seria o seno, né? E cosseno de x, seno de dx, faltou. Dx. Fração de dx sobre dx. Agora é o seguinte, eu vou olhar para a seguinte figura. Aqui é o seno. Eu vou pensar no ângulo dx em radianos. Aqui é o seno de dx e aqui é o cosseno de dx. Seguinte, quando os dx tendem a um valor muito pequeno, isso aqui tudo vale esse segmento inteiro. Quando dx tende a um valor muito pequeno, o cosseno de dx ele tende a 1. De forma que aqui vai ficar 1 menos 1 dividido por um valor pequeno. 1 menos 1 vai dar 0, né? 0 no numerador dividido por um valor aí qualquer, que não é 0. Lembrando que dx é um valor que se aproxima de 0, mas não é 0. Isso aqui vai ser 0, certo? Agora olha para cá. Esse limite aqui, quando o dx tende a 0, é o limite fundamental trigonométrico. Por exemplo, o seno de dx é esse segmento aqui, e o dx em si, que é o arco, é esse segmento aqui. Perceba que no limite, eles dois chegam muito próximos, ao ponto de que os dois sejam praticamente iguais. Então, se eu tenho os dois como sendo iguais, a fração de um igual por outro igual, tipo, a sobre a é igual a 1. Então, essa fração aqui vai tender para o valor 1. Resumo da ópera, vou chegar aqui no final para dizer o seguinte: o seno de x vezes esse valor que tende a 0, mais o cosseno de x vezes esse valor que está tendendo a 1. Por fim, a gente chega aqui a derivada do seno, né? Derivada do seno vai ter que ser igual. Isso aqui vai zerar tudo, né? Seno de x vezes 0 é 0. Cosseno de x vezes 1 é o próprio cosseno de x, é o cosseno de x. Derivada do seno é o cosseno. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.